Olá, olá! Hoje eu vim aqui contar para você como que a minha história da Nath evoluiu, porque quem sabe, né, você tá aí do outro lado me ouvindo e tomando coragem para chegar naquela pessoa que você gosta, e esse papo aqui pode te dar o empurrãozinho que tá faltando. Afinal, né, amores, a gente não veio nessa vida a passeio, então bora ir pra ação, que essa história já vai começar emocionante contando do nosso primeiro beijo. E para te situar aí de datas, no papo da semana passada eu te disse que conhecia a Nath e a gente estava nesse período de setembro de 2021, beleza? Lá em Pipa. Até então a gente não tinha tido nenhuma super interação ali, a gente não estava naquele climinha de flerte, próximas, nada disso. Até que uma noite eu fui para uma festinha e numa dessas rodas, sabe que você faz com gente conhecida e tá ali dançando? Nath estava ali na roda também e ela estava do meu lado, lembro perfeitamente, do meu lado esquerdo. Só que a gente até então não tinha trocado nenhuma palavra, tá? Só aconteceu de estar na mesma roda e cada uma aí no seu canto. Até que ela vira para mim e ela fala: "Nossa, você tem um sorriso lindo." E eu olho assim para ela, sorrio, agradeço. Eu acho que eu falo que ela também tem um sorriso lindo, porque de fato ela tem. Acho lindo que ela sorri e o olho fica pequenininho, sabe? Mas enfim, sei que gerou ali aquele 1 milésimo de silêncio. E nesse 1 milésimo, a minha cabeça fez assim, como se tivesse uma coisinha falando aqui dentro. Pede um beijo para ela. E aí eu viro e falo: "Nath, posso te beijar?" E foi assim, minha gente. Foi bem direta. Foi literalmente do nada que saiu o nosso primeiro beijo. Eu acredito que você está escutando aí e já deve ter sentido isso também. Mas sabe quando você beija aquela pessoa e aquele beijo é diferente da maioria das pessoas que você já beijou? Quando dá aquele twin, quando não parece que é só um beijo ali, uma ficada qualquer, sabe? Pois é, foi assim que eu me senti, totalmente. E quando o beijo acabou, eu continuei ali na roda do lado dela, querendo continuar com ela e pensando na minha cabeça, né? Tipo, essa menina aí eu quero conhecer melhor. Aquela Bruna que tinha julgado Nath por ter ido embora do festival já estava longe, já estava interessadíssima nela. Nisso passa, sei lá, quanto tempo passou? 10 minutos, vamos chutar aqui. Eu não lembro se fui eu, se foi ela, o que aconteceu, mas vamos imaginar que, tipo, eu ou ela saímos para ir no banheiro, algo assim. E aí, a Nath some. Quando eu volto do banheiro, cadê Nath? Nath, minha gente, me deu um gelo, um bolo, deu um chá de sumiço, foi isso que aconteceu. Ela sumiu sem dar sinal de vida e eu lembro que no começo você fica naquilo, né? A pessoa foi no banheiro. A fila do banheiro das mulheres é sempre mais demorada. Deve estar no bar agora pegando uma cerveja. Até que chegou o momento que eu percebi que ela me largou ali mesmo e que para ela tinha sido só um beijo e tchau. E eu falei, tá, né? Vou seguir aqui então, curtindo com meus amigos, que é o que sobrou para hoje. Bom, dia seguinte eu acordo e, para minha surpresa, quando eu entro no Instagram, o que tem? Mensagem de Nath me chamando para ir para praia. E eu logo pensei, né? Opa, é um date isso daqui, um encontro. Bora! Tô interessadíssima, fui ignorada ontem, nem ligo, vou tentar de novo. E aí, quando eu respondo, sou ignorada novamente. Natália, te respondeu? Não te respondeu, meu amor. Me deixou ali de novo, sem resposta. Só que o que acontecia? Às vezes, a gente se encontrava no jantar ali do hostel, entendeu? Porque, enfim, estava circulando ali. Ela era voluntária ali. Então, geralmente, na janta, sim, ela vinha, sentava junto, a gente trocava ideia. E a química era muito boa. Sabe quando você está conversando ali e você vê que tem um negocinho, sabe? Mas, enfim, a gente não tocou mais no assunto sobre nós duas mesmo, né?
mesmo eu querendo que rolasse, mas isso aí morreu. Até que numa noite, geral ia pra balada e eu fiquei falando pra ela ir, né? Só que Nath era desse tipo mais sossegada, sabe? Até por conta do voluntariado dela, que ela tinha que acordar cedo para preparar o café da manhã da galera. Enfim, ela não curtia o rolê da balada, ela era mais de um forrozinho sossegado, rolê de dia. E também ela surfava, né? Curtia fazer o yoga, enfim. Outro estilo de vida que não casava muito ali com a noite. E eu fiquei chamando ela para ir, mas ela falou que ela não ia na festa. Nessa altura já estavam todos os meus amigos sabendo que eu queria ficar com ela e estavam ali na torcida, mas ela não ia. E aí eu lembro de mandar mensagem para ela no Instagram e falar, cara, ela deve ter caído no sono porque ela me ignorou aqui. Sabe quando você tá trocando mensagem com a pessoa e depois não tem mais resposta? Pois é. Eu pensei, chances acabadas, já era, até porque é minha última noite em Pipa, amanhã eu vou para São Paulo, e é isso. Dado o momento da noite, eu falei, quer saber? Já estava na balada isso, tá? Falei, cara, vou me arriscar, porque ela já tá fugindo de mim mesmo desde o dia 1. Então, vou tentar aqui a última vez e vou mandar mensagem para ela de novo. E eu falei, cara, por mais que ela... Se ela estiver dormindo, né? Por mais que ela esteja dormindo, sei lá, depois ela vai ver essa mensagem. E vou deixar aqui o meu recadinho do que eu gostaria. Bom, mandei assim. Deve ter caído no sono e eu pensando que ia te dar um beijo de despedida. Sim, meus amigos, eu fui bem direta, tá? Dicas para cantadas, falem comigo. Eu não tinha nada a perder, a vida é uma só, era a minha última noite, tinha gostado dela, quis demonstrar que eu gostei dela. Foi isso. Segui na baladinha ali e uma hora tô ali de costas para a porta de entrada, minhas amigas de frente para mim, né? Então olhando a porta, a gente conversando, elas viram para mim e falam: Bruna, olha quem tá ali, olha quem tá ali. Bem coisa de filme romântico, sabe? Eu viro e Natália tá andando assim, ó, da entrada na minha direção. Pensa numa pessoa que ficou feliz. Ela chegou ali, a gente se cumprimentou normal, não tinha beijado nem nada. E em algum momento eu falei pra ela, Nath, você viu a mensagem que eu te mandei aí no Insta, né? E ela, não vi nada. E saiu fora. E aí eu pensei, cara, primeira coisa, ela veio por vontade própria, sem nem ter notado a mensagem que eu falei ali, que eu queria dar o último beijo, né? Então eu fiquei feliz, porque se ela veio é porque tem alguma chance aí, tô de volta no game. E agora eu deixei ela curiosa. Então ela vai abrir o celular, ela vai ler a minha mensagem em algum momento. Isso tem que acontecer. Bom, o tempo foi passando, sei que eu tô lá na festinha, em algum momento ela vem até mim e fala, Bruna, eu vi sua mensagem. E aí, óbvio, né, minha gente, rolou aquele beijo e dali em diante eu já estava apaixonada pela Natália. Igualzinho sapatão emocionado mesmo. Eu fui embora no dia seguinte para São Paulo. A gente passou semanas conversando muito, vendo aí se o universo ia fazer a gente se cruzar novamente. Até que Nath saiu dali de Pipa e foi ver a família em São Paulo. Ela já estava com isso fechado antes de me conhecer, que era o prazo aí que ia acabar o voluntariado dela. E quando ela chegou em São Paulo, eu ainda estava lá, por sorte. Então a gente se reencontrou na cidade, foi maravilhoso, a gente ficou conversando por horas, as trocas eram muito boas, sabe? Era diferente. Mas aí eu fechei um trabalho em Pipa na temporada de fim de ano. E pra mim era assim, tipo, cara, tá massa, tá aqui com ela, mas eu sei como é a vida de estrada, em algum momento eu vou ter que seguir pro meu lado, ela vai ter que seguir pro dela, e vamos ver aí o que acontece, né? Nath até então não sabia o que ia fazer da vida, mas no fim, por felicidade, ela decidiu voltar pra lá e pra gente se reencontrar. Fiquei muito feliz, muita sorte minha.
Bom, parênteses aqui do que eu acho muito lindo dessa época aí que aconteceu, tá? Ela voltou para ser voluntária naquele mesmo hostel e quando as pessoas perguntavam para ela, quando ela estava ali, né, por que ela estava de novo, na maior tranquilidade, ela falava assim que estava ali principalmente que tinha ido de novo por minha causa. E eu achava isso de muita personalidade, sabe? Eu achava lindo demais, ficava pagando pau demais para ela falar. Não por ela falar de mim, mas por ela bancar, assim, a decisão dela, sabe? Enfim. Mas, assim como todo bom começo, igual aquela primeira vez lá atrás, do primeiro beijo, e de eu vendo ela no barco, indo embora, tudo mais, sabe? Tinha sido complicado naquela época e agora não ia ser diferente esse novo começo, né? Porque Nath, ela chegou em dezembro de 2021. E nessa altura eu já estava aí uns 2 anos solteira. Então eu me sentia mais pronta para me envolver com alguém, no caso ela, específico, porque na real é que eu já estava bem envolvida, com um enorme cagaço, com certeza, mas eu estava. E a Nath, ela tinha terminado um relacionamento fazia pouquíssimo tempo, o que não facilitou em nada para o meu lado. Porque sabe quando a pessoa está naquela fase de querer ficar sozinha, curtir, não se envolver com ninguém, ao mesmo tempo que estava se envolvendo porque queria estar comigo? Então, eu imagino que não deve ter sido fácil para ela também. Foi um começo ali conturbado. E exatamente por isso a gente decidiu ter uma relação aberta, por mais que a gente não tivesse nenhum tipo de namoro, nem nada oficializado, tá? Mas para tornar aquilo de uma forma mais orgânica, né? Mais leve ali, para a gente ir se conhecendo também, porque era uma relação muito intensa. Pensa que assim, não é igual você sai para um lugar, conhece uma pessoa, cada um vai para sua casa de volta, né? E vai se conhecendo com calma, com tempo. Quando você mora no hostel, não é assim, é tudo muito intenso, porque a sua vida, ela é quase dividida 100% com aquela pessoa, porque vocês estão no mesmo espaço o tempo todo, são os mesmos amigos, a gente jogava futebol no mesmo lugar, ia na mesma praia, festa, tudo junto, sabe? Era bem intenso. Imagina ainda que era um vilarejo minúsculo, que todo mundo que não está no hostel, mas mora ali naquela vila, se conhece. Então, você anda na rua e você vai cruzar com gente conhecida. Então, meio que assim, não tem para onde fugir. E isso acaba sendo um divisor ali nesse, cara, ou dá muito certo ou dá muito errado, porque não tem esse período de ir se conhecendo e evoluindo aos poucos. Mas assim foi desenrolando, desde dezembro de 2021, até a gente voltar para São Paulo em abril de 2022. Então a gente ficou aí na temporada toda de fim de ano, de verão, né, na alta temporada. Eu lembro que lá pelo fim de janeiro, mais ou menos, de 2022, eu fui pra balada um dia e a Nath não foi. E como a gente estava no relacionamento aberto ainda, né? Eu beijei uma outra pessoa. E eu lembro de me sentir mal, como se eu estivesse fazendo algo de errado, mesmo tendo completa consciência que eu não estava. E na balada em si, assim, em plena balada, eu percebi que aquilo não estava fazendo mais sentido para mim. Foi realmente assim que aconteceu. Eu voltei pro hostel. Fui até a barraca da Nath, acordei ela em plena madrugada e falei ali que eu precisava conversar. Agora imagine eu acordando a pessoa que não foi para balada porque estava doente em plena madruga. Pois é, fiz isso, mas eu precisava colocar isso para fora, assim, estava me fazendo mal. E aí ela acordou numa boa e eu falei que aquela relação aberta não estava mais rolando para mim. Que eu entendia que ela não estava no momento de se envolver com alguém ali de forma mais exclusiva, mas que aquilo já não era mais para mim, sabe? Tava me fazendo mal e que eu respeitava o momento dela, mas que eu também precisava me respeitar e eu entendia se ela quisesse seguir o rumo dela, né? Mas eu estava sendo sincera comigo. Eu me coloquei ali em primeiro lugar naquela situação porque não dava mais para continuar. E ela me respondeu que tudo bem a gente ficar só as duas, assim. Eu lembro que eu fiquei um pouco, tá, será que ela tá falando isso porque ela quer mesmo? Mas enfim, as coisas foram se desenrolando, a gente decidiu ficar só as duas ali, não ter mais uma relação aberta.
E com o tempo, naturalmente, as coisas foram ficando mais sérias, né? E nisso que vai ficando mais sério, a gente chega ao ponto de quando tá na estrada, conhecendo uma pessoa, entender que aquele ciclo aquele local que você tá vai acabar em algum momento. Então a gente sabia que o período pipa ali, temporada, ia terminar, e a gente começou a trocar de como seria depois dali, nós duas, né? E aí ela me contou que ela queria voltar para a Austrália, que todas as coisas dela ainda estavam lá, né? Que ela acompanhava sempre as notícias que falavam que as fronteiras iam reabrir em breve. E do meu lado eu contei que eu tinha o desejo de trabalhar na Espanha e depois de juntar um dinheiro ali, eu mochilar pela Europa por um tempo. Início de conversa vai, conversa vem, ela me convidou para ir para a Austrália, não foi uma coisa ali que eu vi que fazia muito sentido, a gente falou brevemente disso, e eu perguntei se ela queria ir comigo para a Espanha, né? Com o tempo ela foi considerando assim, e ela me falou que era uma região ainda que ela não conhecia e que podia ser interessante, só que a preocupação que ela tinha era com relação a trabalho, porque ela ia com passaporte brasileiro, ia ser mais difícil para trabalhar lá, e eu, que tenho passaporte italiano, né, pela cidadania da minha família, ia conseguir ter uma vida ali praticamente normal. Então, tinha essa questão. E aí, foi que eu sugeri. Eu falei, cara, você não quer casar comigo? Um monte de amigo nosso, mochileiro, casa entre eles para se ajudar e facilitar a estadia no país. A gente pode casar e fazer um combinado. Se a viagem não der certo, as duas juntas, cada um segue para o seu lado, aí cada uma vai fazer a sua vida, segue em paz, sem problema algum, e é isso, né? Pelo menos a gente tentou. Se der certo, beleza, a gente vai seguindo juntas. A gente conversou sobre isso, assim, muitas vezes. E sempre nessa parceria de entender que se não desse certo, porque viajar junto, né, ou dá muito bom ou dá muito errado, mas que a gente soubesse identificar ali e separar a hora que era melhor a gente não se magoar e torcer uma pela outra aí, cada uma na sua caminhada. E por mais que você, que esteja escutando isso agora, possa pensar que, nossa, isso é uma enorme loucura, casar com alguém que só se conhece há 6 meses, sabe? Que teve um relacionamento aí fechado, vamos dizer assim, por 1 mês, o que na verdade nem era um relacionamento, né? Eram ficantes exclusivas. Mas, cara, pra gente, pro nosso mundo de viajante, é uma coisa teoricamente normal para se fazer, vamos falar assim. A gente conhece várias pessoas que fizeram isso. Bom, para mim era normal, entre aspas, até eu ligar para minha mãe, né? Minha mãe ficou brava, ficou preocupada. Eu lembro de eu pedir o documento da minha certidão de nascimento para agendar o casamento e ela falar que ela não ia me mandar. E aí eu tive que falar para ela que eu ia fazer isso de qualquer forma, que se ela não me mandasse, a única coisa que ia acontecer é que eu ia até o cartório tirar uma nova certidão. E só assim ela mandou o documento, mas claro, morrendo de medo, não tiro de forma alguma a preocupação dela, assim, entendo super. A mãe da Nath já foi mais tranquila, mandou o documento logo, e aí a gente foi no cartório agendar o casamento. Só que sobre esse mundo do casamento, o que a gente não sabia é que você tem que esperar 1 mês, né, entre a data que você foi pedir ali para casar, aquele momento que você vai até o cartório, e a data que de fato você casa. Então, tem um mês que você espera. E esse período de 1 mês, a gente já ia ter terminado o voluntariado e ia ficar meio ali esperando a data do casamento chegar. Então, o que a gente resolveu fazer? Aproveitou esse tempo que a gente ia ter livre para mochilar desde onde a gente estava ali até a Amazônia. Então, a gente começou as primeiras paradas indo sentido Ceará e fez do Ceará até a Amazônia. Foi uma viagem lindíssima, muito especial, assim, não só porque era o primeiro momento que a gente estava sozinhas viajando, né, na estrada, até como uma forma de teste aí para ver se ia dar bom ou se ia dar ruim, mas os lugares que a gente passou, assim, também insanos, gente. Vocês têm que conhecer a Chapada das Mesas no Maranhão, é uma coisa, assim, linda de Deus, linda demais. Amazônia Paraense, Canoa Quebrada no Ceará, enfim, muitos lugares lindos. Na Amazônia a gente ficou
na casa de uma família ribeirinha. Nossa, que incrível! A gente dormia no quintal deles numa rede, e eles levavam a gente para passear de barco, andar na floresta, assim, para conhecer mais para dentro da Amazônia. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Bom, nisso passou um mês e a gente voltou para Goianinha, que é um município ali do Rio Grande do Norte, que a gente ia oficializar o casamento, né? E na hora da cerimônia em si, eu tava com a roupa que eu tinha chegado de viagem. Então eu tava de regata, shorts, chinelo. Nath estava igual, só que em vez de shorts ela estava de calça. E a mulher, né, que trabalhava ali, falou que eu não podia casar de shorts. Então peguei meu mochilão, fui no banheiro do cartório, peguei uma calça legging e casei assim. A gente também não tinha testemunhas, então a gente pediu ali para 2 mulheres que estavam no cartório para assinar para a gente. E, por sorte, uma delas resolveu tirar umas fotos durante a cerimônia e só por isso, pela boa vontade dela, a gente tem registros. Eu, sinceramente, eu não sei o que deu na mulher para tirar fotos e ela ficava ali sorrindo, toda animada. Eu acho que ela achou que fosse um casamento real e eu ficava na minha cabeça assim: ai meu Deus, será que eu conto pra mulher? Mas eu tô dentro do cartório e podem cancelar o casamento. Ai, mas ela tá tão empolgada, parece que eu tô enganando a mulher. Ai, mas eu não tô tão feliz quanto a mulher. Tipo assim, não que eu estivesse triste, mas ela tava na empolgação do casamento, sabe? E aí, pra gente era mais uma questão burocrática ainda. Óbvio que a gente se gostava, tudo mais, mas não era, nossa, paixão, amor da minha vida, te amo loucamente, nada disso. Então, enfim, fico feliz que a mulher tirou fotos. Vídeo não temos, mas temos algumas fotos. No fim da cerimônia, Nath falou pra mim: Bru, me dá um beijo, sabe? Beijo de depois você fala assim pro casamento. Eu lembro que eu dei aquele beijo meio tímida, porque geral tava olhando. E a gente assinou o papel, pegou o documento, nossas malas e literalmente saímos correndo, porque a gente estava atrasada para pegar o ônibus que ia levar a gente dali para Recife. E quando a gente está correndo, a gente está assim, com mochilão, com prancha na mão, sabe? E o ônibus, ele ia passar na rodovia, não tinha rodoviária, ia passar ali na estrada mesmo. Então, se ele passasse, a gente não tivesse, já era. Mas deu tempo, a gente chegou, o ônibus parou ali para ir na vendinha que tinha na frente. A gente aproveitou para comprar uma marmitex ali para ser nosso almoço. E essa foi a comemoração. Almoçando no ônibus 1PF indo sentido Recife. E lembra aquela minha amiga que eu contei no episódio passado que tinha sonhado que eu namorava uma mulher? Pois é, essa minha amiga Maiara, maravilhosa, é de Recife. Era para casa dela que a gente estava indo e de lá a gente ia pegar um voo de Recife para São Paulo para então começar a nossa aventura pela Europa. Chegando ali na Itália, depois trabalhando na Espanha. Foi isso que a gente fez. Maiara com certeza é nossa madrinha do coração. Não só profetizou que ia rolar ali entre nós duas, mas nos recebeu ali para nossa, entre aspas, lua de mel, né? Na sala da casa dela, dormindo ali, quem diria, né, amiga? E foi assim que tudo começou e aconteceu entre nós duas. Não teve um pedido de namoro, não teve um pedido super romântico de casamento, não foi nada padrão ou de alguma forma possível que você poderia imaginar, eu acredito. Mas o melhor de tudo foi que eu nunca idealizei casar, nunca. Meus pais falam que eles não podem cobrar essas coisas de querer ser mãe, né, e casar, tudo dentro do que geral faz, assim. Eu não fui essa criança. Eu não brincava de casinha, falando que ia construir minha família, essas coisas, sabe? E tudo aconteceu de uma forma muito natural, inesperada, com certeza. Melhor do que se eu fosse planejar, não tenho dúvida alguma. E eu acho que o mais lindo dessa história é que eu acho ela muito divertida. Eu adoro contar como aconteceu o nosso casamento para as pessoas. Eu acho muito original. Tem uma pitada de aventura aí, de diferente, fora do óbvio, que as duas amam. E até o nosso primeiro Eu Te Amo, que uma falou para outra, foi tempos depois do casamento. Então, você quer coisa mais improvável que isso? E por que eu resolvi, né, contar tudo isso para você? Porque eu acredito que talvez você tenha chegado aqui hoje e não ficado tão feliz com o final,
Ou você ficou, ou tá desapontada por não ter aquele super romance de fim de novela, ou até ficou impressionada porque nunca toparia fazer algo parecido. Mas o que eu queria te falar é que se você gosta de alguém, tá interessada em alguém, o que te falta aí para ir atrás, né? Para abrir seu coração para essa pessoa? Eu realmente desejo que você, meu amor, você pense que você só tem o hoje, porque é isso que a gente tem, tá? E que você não tem nada a perder, nada? Ou você tem? E eu não consegui imaginar aqui. Porque essa pessoa, ela pode vir a ser o seu grande amor ou também pode acabar não dando em nada, ser só aquela faísca momentânea. Mas como que você vai saber se você não for atrás? Ah, mas e se eu ouvir um não? Beleza, você foi lá e tentou, não tem nada disso que abala o ego, não, sabe? Vai lá, experimenta. Eu tenho várias histórias de vezes que eu fui e ouvi não, e daí, sabe? A gente tem que desapegar dessas coisas. Ah, mas eu sou mulher hétero, eu não posso chegar nos caras. É sério isso? Isso ainda existe, esse joguinho? Minha gente, escuta uma coisa, se você entra nessa seara de jogo, você nunca vai ser inteiramente feliz. Porque você sempre vai estar fingindo ser algo para parecer algo para uma pessoa que não sabe quem você é. E talvez aquela pessoa, ela também vai estar fingindo ser algo para parecer algo, para ser alguém que não se é. Então vão ser dois completos estranhos tentando ser algo que nem existe. Ah, Bruna, mas esses jogos são necessários. Senão a pessoa não se interessa por você. Tem que se fazer de difícil, sabe? Eu vou ser bem direta no que eu acho sobre isso. Se você se interessa só por quem faz jogo, você está se interessando pela pessoa errada. Você está perdendo tempo de vida, entendeu? É isso. Então, vamos parar com essa quinta série, começar a ser mais verdadeiro com a gente, sem se importar com o que a outra pessoa vai achar, como ela vai receber, entendeu? Porque isso é o problema dela. Você abre seu coração, fala sempre com muito respeito, sinceridade e pronto. O jeito que ela vai lidar com aquilo, aí é responsabilidade dela, não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é ser honesta com você, ficar feliz com você, independente da resposta do outro. E pronto. Afinal, se eu não tivesse batido naquela barraca da Nath na madruga, talvez a gente não ia estar aqui para contar essa história. E muito menos se ela não tivesse se arriscado, saído de São Paulo, voltado para o Rio Grande do Norte, para me encontrar ali em Pipa e ver no que ia dar. E se ainda assim, com todos esses exemplos, te faltar coragem, lembra que a Nath, ela desistiu de voltar para a Austrália, para a vida pronta dela, com tudo dela que ficou ali, que teve que ser mandado depois por mala por outra pessoa, que ela nunca mais pisou naquele país, para ir para a Europa comigo, com uma quase estranha. Você tem noção disso? Tem noção da mulher que ela é? Então faz isso. Mesmo que não seja para conselhos amorosos, seja para alguma outra área da sua vida, vai para cima. Faz algo aí da tua vida que só você pode fazer por você. Combinado? Aí quando eu voltar aqui na próxima semana, eu torço muito para que você tenha se movimentado aí, tá bom? Então até o nosso próximo encontro na BR. Um beijo e boa sorte.